parece que não vai ter o Axé Kamala. Os ônibus que saíram de Nova Iguaçu, Belfort Roxo e Xique-Chique já estão retornando ao Brasil. Sou Kamala, eu moro em Nova Iguaçu e sou Kamala, tenho parente em Bangu e sou Kamala. Agora falando sério, que vitória cachapante do Homem Laranja. Desde 2004, há 20 anos atrás, quando Bush ganhou na reeleição, um republicano não vencia no voto popular. No colégio eleitoral agora, então, foi de lavada. Ganhou em todos os estados pêndulos. E não é aquele republicano tradicional, engomadinho. Nós estamos falando de um cidadão que responde a 34 processos, alguns por assédio sexual, outros por invasão do Capitólio, e de alguém que não faz a menor questão de parecer presidenciável. E tem mais, vai ter maioria na Câmara, no Senado, na Suprema Corte, ou seja, vai governar tranquilo. Mas vamos tentar entender um pouco melhor esse processo, porque ele reproduz uma lógica que vem ocorrendo no mundo inteiro. Primeira coisa que a gente tem que dizer aqui é que o Partido Democrata não é de esquerda, é uma organização imperialista safada. Mas os sindicatos e movimentos sociais estão alocados nele. Ou seja, apesar de não ser de esquerda, infelizmente acaba representando o campo progressista. E todos os erros que a esquerda comete no mundo inteiro foram feitos nessa derrota cachapante da Kamala, rainha da Baixada. Kamala é a rainha da Baixada. O primeiro, com certeza, é o identitarismo. E aqui vale uma observação. Identitarismo não é necessariamente a luta das minorias. Por exemplo, a grande demanda das mulheres é a inserção no mercado de trabalho e o problema da dupla jornada. E não você iniciar um discurso com boa noite a todos e todas e todes. Já os problemas dos negros, relegados aos lugares mais pobres da cidade, estão relacionados a emprego, renda, repressão policial. E isso não vai ser resolvido colocando uma embaixadora negra na ONU que vota sistematicamente a favor de um genocídio. O problema do identitarismo é que ele se resume apenas ao aumento de representatividade. E não, eu e acredito que a maioria não tem problema nenhum em mais mulheres, negros, LGBTs em espaços de poder. Aliás, até acho que a maioria da direita não se opõe a isso. O problema é isso ser o foco. Aliás, por falar em representatividade, Trump, um sujeito notoriamente machista, misógino, extremamente chucro, disputou 3 eleições. Ganhou 2 contra mulheres. E não, eu não quero aqui dizer que ele só ganhou porque suas adversárias eram femininas. Muito pelo contrário. Apenas dizer que a pauta das 2 candidatas estavam e estão erradas. E aí vem um segundo ponto que talvez seja central. A defesa abstrata da democracia. Enquanto os democratas se colocam a favor da maior democracia do planeta, o que é mentira, o MAGA, o movimento do Make America Great Again, promete uma revolução antissistema. E percebam, o Biden ele celebra o maior crescimento econômico desde o Lyndon Johnson, que deixou o poder lá em 63. Mas ao mesmo tempo ele acumula uma inflação de 20%. E notem, a crise mundial do capital ela gera desalento, desesperança e não consegue produzir uma percepção de um mínimo aceitável para uma condição de vida boa. E isso é mais agravado nos Estados Unidos porque fere o orgulho da população da maior potência econômica do planeta. Isso abre margem para o Trump atacar direto ao ponto, mas com um discurso falso, como se isso pudesse ser resolvido combatendo uma elite política corrupta. E a partir daí surge um outro fenômeno, que se reproduz inclusive no Brasil. Percebam, por exemplo, em São Paulo, Boulos e Lula tiveram uma votação melhor no centro. Se vocês olharem nos estados em que os republicanos tiveram amplo domínio, em muitos deles a Kamala Harris ganhou nos grandes centros urbanos. E isso se deve ao fato da esquerda estar cada vez mais conservadora. Ela apresenta candidatos que são tecnocratas, tem fala empolada, que atrai engenheiros, advogados, analistas financeiros, gente que outrora votava na direita. Já a extrema-direita ela chuta o balde.
apresenta as pessoas mais improváveis, mais intragáveis. Só que isso atrai o povão que está cansado do regime político. E aqui percebam, a gente não pode cair no discurso fácil dos analistas da Globo News que atribuíram a vitória trumpista a um mero resultado econômico. Na verdade, é a percepção da economia, ou melhor, a percepção de como o problema econômico pode ser resolvido. Boa parte da população entende que isso só é possível com a demolição de uma elite política. Mas aí nós vamos para um terceiro fator. O campo progressista deveria apresentar uma proposta, mas ele não consegue sequer empolgar a própria base. Vejam, no Brasil a lógica funciona um pouquinho diferente. Você precisa convencer o eleitor que já vai ao local de votação a votar em você. Lá nos Estados Unidos você precisa convencer o eleitor que já é seu a ir votar. E nós tivemos alguns fenômenos dessa eleição que não podem ser ignorados. Perceba, a população árabe muçulmana que historicamente vota nos democratas não foram à eleição em estados pêndulos como a Geórgia e a Pensilvânia. E por mais que essas pessoas rejeitem um discurso anti-árabe, anti-islã dos republicanos, o apoio que o Biden está dando ao genocídio feito pela ocupação sionista na Palestina simplesmente desestimulou esses eleitores. Outro público que não se sentiu estimulado pela campanha de Kamala é os negros dos subúrbios, que em muitos estados chaves, mesmo com Obama estimulando-os a ir votar, não compareceram porque a repressão policial continua, mesmo esses candidatos terem encampado o tal do Black Lives Matter. A crise econômica é pesada, há desemprego, há subemprego, há queda de renda, há aumento de inflação. Só que, por outro lado, os judeus, mesmo com apoio democrata ao regime de Netanyahu, foram votar no Trump porque os protestos pró-Palestina são identificados com o Partido Democrata. E notem, lá nos Estados Unidos, todos os candidatos devem satisfação à comunidade sionista. Mesmo boa parte dos seus militantes não apoiando. Aqui no Brasil, não. E percebam, a Kamala faz o jogo da direita e não consegue o voto dos judeus. Aqui no Brasil, o Lula parece que está indo pelo mesmo caminho. Não vai atrair os votos da direita e, ao mesmo tempo, vai afastar sua base de esquerda. O mesmo vale para a política econômica. Perceba, o Lula não faz uma política de rompimento com o neoliberalismo mais forte, não está atraindo o eleitorado de direita, não está atraindo o apoio dos mercados e ainda vai perder parte da população. E aqui, de novo, o Partido Democrata, que não é de esquerda, é obrigado a dar satisfações a esses grupos. Aqui no Brasil, não. E aqui acho que tem um último aspecto que é importante. Eu não vou entrar no mérito se são justas as condenações e os processos contra o Trump lá nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui no Brasil. Mas uma coisa é fato, não deu resultado. Perceba, o homem está sofrendo acusações de golpe de Estado num país que valoriza muito as instituições, acusações de assédio e mesmo assim ele teve uma das maiores vitórias da história. Aqui no Brasil a mesma coisa. O Bolsonaro está sendo acusado de roubar joia, de dar golpe de Estado, de uma série de outras coisas, de eleger uma pancada de prefeitos. Isso significa que não dá para fazer política com o judiciário. Política se faz nas ruas, no boca a boca, no convencimento. Sem contar que essa repressão judiciária dá capital político para o Trump no discurso do antissistema, que foi dito inclusive pelo Dana White, que afirmou, olha, este homem aqui ganhou a eleição mesmo enfrentando toda a máquina. E aqui, mais uma vez, não houve com a derrota da Kamala uma derrota da esquerda. Como eu disse no vídeo de ontem, repetindo, a vitória do Trump torna a possibilidade de enfraquecimento do imperialismo maior. E a gente pode ter no meio disso tudo uma boa notícia. Me parece que o discurso identitário está sendo cada vez mais enfraquecido, tanto na esquerda brasileira, quanto na esquerda europeia, como nos grupos progressistas norte-americanos. Só que, vamos lá,
ou o PT no Brasil e os sindicatos nos Estados Unidos, os movimentos sociais que tem lá, começam a fazer uma política de ir mais para a esquerda, de tentar atrair o povo por esse aspecto econômico, de apresentar propostas concretas para a população, ou cada vez mais a extrema-direita vai ganhando espaço, e mais espaço, e mais espaço, e a coisa vai ficar complicada. Não deu para Kamala, sinto muito aos identitários, mas vamos pensar. E eu vou pedir aqui para você deixar o like, se inscrever no canal. Eu pretendo fazer mais lives, abordar mais temas, mas eu preciso do seu apoio para esse trabalho continuar. Não custa nada, compartilha nos grupos, compartilha com seus amigos e até a próxima.